Como dizer não sem parecer arrogante ou mal educado. Eu sou a Edla Carreira, especialista em comunicação, fundadora da Universidade de Oratória, e aqui é o nosso canal em que a gente compartilha conteúdos que agregam a sua vida e a sua carreira. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações, porque toda semana a gente tem um vídeo novo aqui no canal, e também deixe seu comentário para que esse conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas e também para que a gente saiba se a gente está no caminho certo, se de fato esses conteúdos que nós estamos trazendo por aqui de fato está agregando na sua trajetória. Primeira coisa que a gente precisa pontuar: por que é tão difícil dizer não? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de se posicionar? Bem, eu poderia recorrer a uma questão sistêmica, eu poderia recorrer a uma explicação um pouco mais aprofundada sobre as nossas relações com os nossos primeiros líderes, que são os nossos pais, mas eu vou ser bem reta e direta. Na verdade, a nossa dificuldade de dizer não é a nossa dificuldade de não ser aceito, a nossa dificuldade em sofrer ou lidar com a rejeição. Então, bancamos a boazinha ou bonzinho, vamos dizendo sim para tudo, exceto para as nossas necessidades. Então, o primeiro passo para que você ganhe clareza na hora de se posicionar é de fato definir o quanto aquilo é importante para você. Isso mesmo, metrifique, dê uma nota de 0 a 10, o quanto que aquela atividade, o quanto que aquele convite, o quanto que aquela situação ou aquela solicitação de fato impacta na sua melhor contribuição, naquilo que é o seu propósito, naquilo que de fato você acredita que entrega a sua melhor condição. Isso é tão importante porque às vezes a gente diz sim para atividades que estão distantes do nosso centro de força. E ao dizer sim, a gente acaba meio que queimando o nosso filme, fazendo uma coisa mal feita ou não entregando a excelência que estamos acostumados a entregar. E aí o que acontece? A gente acaba frustrando também a expectativa do outro. Então dê sim aquilo que de fato esteja ligado ao seu propósito, ao seu centro de força, aquilo que de fato faça sentido. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava no meu processo de transição de carreira, eu recebi um convite extremamente tentador. Eu já tinha decidido que, de fato, eu iria transicionar da advocacia para viver o meu propósito, que era ensinar pessoas a se comunicarem de modo a deixarem seu legado no mundo. Eu já estava no movimento da Universidade de Oratória, ministrando palestras, treinamentos, participando de grupos de network, enfim, eu já estava muito decidida de que eu iria deixar de atuar como advogada. E eu recebi um convite muito tentador. Eu recebi o convite para ser candidata à presidência da OAB da minha subseção. Ou seja, eu seria a primeira presidente mulher a assumir o cargo. Uau, imagine que tentador! Só que eu tinha tanta clareza, tanta convicção de que aquilo iria me afastar do meu propósito, que eu declinei. É claro que algumas pessoas ficaram desapontadas comigo. Elas esperavam de mim que eu aceitasse, já que eu já tinha construído uma trajetória de mais de 15 anos dentro da advocacia. Mas aquilo já não fazia sentido para o meu propósito, para aquilo que eu queria de fato deixar e construir como o meu legado. Então, quando a gente está nesse processo de transição de carreira, é muito importante a gente ter clareza e se perguntar: isso vai me aproximar ou me afastar do meu objetivo, daquilo que eu quero? Isso agrega ou isso protela, procrastina eu acessar aquilo que eu de fato quero? A segunda questão é: elimine a culpa na hora de se posicionar. E uma forma de você eliminar a culpa é eliminando simplesmente um pedido de desculpa. Você já percebeu que algumas pessoas
ao verbalizarem que não podem ou não querem, elas já começam dizendo: ai, desculpa, é que infelizmente eu não vou conseguir atender a sua necessidade, ou desculpa, olha, bem que eu queria aceitar. Então, quando a gente já começa se desculpando, a gente coloca a culpa como a norteadora da nossa decisão. E sabe de uma coisa? A culpa não é boa conselheira, a culpa não é uma boa companhia. Então, elimine ela da sua comunicação. Um sim não óbvio é um não óbvio. Quem diz isso é o autor da obra Essencialismo, uma obra que de fato foi um divisor de águas na minha vida. Desde que eu tive acesso à filosofia essencialista, eu consegui ter muito mais clareza do que realmente importa e do que não importa. Então essa frase, apesar de simples, ela guarda uma profundidade muito grande. Se dentro da sua dinâmica, depois que você definiu o seu objetivo, a clareza, o seu centro de força, aquilo que você faz com maestria, se a resposta a uma demanda que lhe chega não é um sim óbvio, pode ter certeza, é um não óbvio. Ou seja, se você não vai de pronto falar sim, pode contar comigo, isso tem tudo a ver com o que eu desejo, isso tem tudo a ver com o que eu faço, isso aqui eu faço com maestria, pode deixar que isso aqui eu assumo, isso não vai me prejudicar, isso não vai me trazer nenhum tipo de prejuízo. É porque esse sim deve ser dado de pronto. Já se é um sim que você tem que avaliar, ponderar, pedir para pensar e isso lhe trouxer um tormento mental, a resposta já está dada, é um não óbvio, pode dizer com toda tranquilidade. Agora, é claro que existem pedidos que são necessários um tempo para refletir, até porque existem convites, existem situações que não dependem só de você. Talvez você precise da opinião do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu chefe, dos seus colegas de trabalho, do seu líder. Então, existem sims que dependem, né, de uma conjuntura, tá tudo certo. E aí você avalia e caso não seja possível, é importante que você faça uma contrapartida ao externar o seu não. Se é algo relevante que você não pode consentir, faça uma contrapartida. Como assim, Évila? Eu não poderei fazer essa atividade neste final de semana, mas daqui a 2 finais de semana eu estarei livre se ainda fizer sentido. E se eu puder estar presente daqui a 15 dias, seria um prazer contribuir com esse projeto. Eu não posso fazer por meio de uma apresentação presencial, mas eu faria e conseguiria contribuir se fosse online. Faz sentido ser dessa forma? O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo não, mas eu estou apresentando uma outra forma para adequar as necessidades minha e do meu interlocutor. É como se eu postergasse no tempo, no espaço, na forma, o meu não. Não é um não sonoro, mas é um não com certas condições. E dizer não é super importante para a nossa liderança. Seja como mãe, pai, seja como gestor de uma empresa, seja dentro de uma comunidade religiosa, não importa. O não deve fazer parte da nossa comunicação. Mas isso não significa dizer que precisa ser dado de uma maneira agressiva, que estremeça as relações. E tem uma coisa também super importante. Se você é aquele líder que diz não o tempo inteiro, não importa quais são as condições, e você diz sim o tempo inteiro ou não o tempo inteiro, isso vai interferir na calibragem do filtro das pessoas que fazem parte do seu sistema. Se você é aquela pessoa extremamente passiva que diz sim, 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 na hora que você tem que dizer um não,
isso vai gerar um tremendo constrangimento. E se você também é aquela pessoa que diz não, 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 não posso, não é assim, isso não faz parte do meu trabalho, isso não faz sentido para mim. E se é não, não, não o tempo inteiro, isso também vai gerar um constrangimento entre você e as pessoas que fazem parte do seu sistema. A ideia é que haja um equilíbrio entre as necessidades, porque às vezes o não que você dá ao outro é um sim que você dá às suas próprias necessidades. Se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido, então compartilha, comenta, se inscreve nesse canal, porque pode ter certeza, conteúdos como esse vão ser sempre entregues por aqui. Até o próximo vídeo.